Olá, alunos, bem-vindos Eu que queria começar o programa hoje. Como assim você vai começar o programa? Eu que quero começar o programa. Eu quero fazer essa A parte. gente não vai fazer o que a gente sempre fez? Por que a gente tem que sempre fazer o que a gente fez? Eu quero fazer essa parte no início do programa. Faz a sua parte, que eu faço a minha, como sempre. Mas eu quero fazer a parte que eu quero fazer. Não a parte que você quer fazer. Tá vendo aí, alunos? Imaginem se nós começássemos o programa assim, não tendo nenhum acordo, nenhuma parceria. Imediatamente vocês teriam que ficar do lado de alguém aqui. Ou seja, nós não seríamos mais parte de um time só. Seríamos cada um de um time diferente. Pois é. Isso aqui foi uma encenação só para ilustrar o assunto de hoje, que é exatamente sobre isso. Você acha certo que dentro de um relacionamento, um mande no outro? Talvez você, mulher, já tenha dito assim, homem não manda em mim. Só que hoje, quem manda em casa é você. E não está feliz com isso. Você hoje vai conhecer a história de um casal que quase se separou por causa disso. Porque ela queria mandar nele, igual ela viu a mãe fazendo com o pai a vida toda. Vamos começar conhecendo um pouco dele, o Otávio. Acompanhe. Eu presenciei um relacionamento muito conturbado entre os meus pais, muitas brigas, muitas discussões. Dentro de casa eles se falavam, mas por diversas vezes acabavam brigando, discutindo e ficando sem se falar por meses. A minha atitude sempre foi de querer apaziguar essa situação. Naquela ocasião, por ser menor, eles não concordavam com essa situação de eu ficar dando uma lição neles, né? Então, sempre era em vão tudo aquilo que eu falava. Eu sempre fui um cara que eu quis ter namorada, ter compromisso, sempre pensava em ter um relacionamento, um casamento, então eu sempre fui buscando isso. O que eu fiz sempre de diferente com as minhas namoradas foi sempre tratar com cordialidade, né, com respeito, porque não queria que acontecesse no meu casamento o que aconteceu no casamento dos meus pais. Você vê que o Otávio já tinha um maior medo de reviver o que tinha vivido na sua infância e por isso tratava as mulheres da melhor forma possível, né? Até que ele sentiu na pele o que o pai dele passava quando casou com a Renata. Mas antes, vamos saber por que a Renata era tão mandona. Veja só. Eu sempre fui aquela filha que os meus pais sempre me deram tudo, carinho, amor. Então, assim, tudo que eu precisava era aquela família feliz, era aquela família completa. A minha mãe, ela era uma pessoa um pouco mais agitada, ela que sempre comandava as coisas, né? Então, a minha mãe que sempre acabava ficando no controle da gente, tanto meu como do meu irmão, então na casa. E o meu pai era aquela pessoa bem mais tranquila. Às vezes ele deixava relevar as coisas. A minha vida sentimental foi um pouco frustrada porque eu tive muitos relacionamentos que, na verdade, não deram certo. Um primeiro namorado que eu tive, eu era bem novinha, eu tinha 16 anos. E eu namorei durante 3 anos e eu acabei pisando na bola feio com ele. E aí depois ele acabou dando troco em mim, eu traí ele, eu era muito nova, época de faculdade, e aí depois ele veio, acabou me traindo também. Então, no início eu fiquei um pouco frustrada, daí eu resolvi que eu ia curtir a faculdade, aí acabei conhecendo um outro rapaz, a gente acabou namorando, acabou também não dando certo, porque daí ele foi morar no interior de São Paulo, então a gente já não se via. Bom, eu me descrevo como uma pessoa que eu queria casar, mas ao mesmo tempo eu não queria algo sério. Que se eu quisesse continuar, eu não teria feito o que eu fiz. Eu fazia muitas coisas absurdas. Eu controlava a situação, eu queria mandar no namorado. Isso porque eu tinha 16, 17 anos, eu ainda estava no colégio. Eu tinha muitos ciúmes, eu era muito possessiva. Tudo tinha que ser do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, tinha briga. E isso aí acarretava discussão e aí meus ex-namorados acabavam fazendo o que eu queria para não ter briga. Veja que a Renata e o Otávio estavam programados para errar no casamento já. As diferenças dos dois já estava armando o cenário para um casamento problemático. Mas isso eles só viram quando depois dos problemas consertaram, né, aprenderam a coisa da maneira correta e refletiram.
eu era assim, então por isso que deu errado. Quer dizer, lá atrás, no relacionamento deles, eles não tinham a consciência de que eles estavam entrando num grande problema, numa grande crise, né, já armada. Então, é por isso que, quando a gente fala que no namoro, quando as pessoas não sabem conduzir o namoro, o divórcio já é armado, é isso que a gente quer dizer. As pessoas têm que saber namorar e discernir dentro do namoro onde estão os problemas, os pontos fracos, as situações difíceis que poderão ameaçar o casamento lá na frente. É porque as pessoas não se conhecem e, portanto, não vão conseguir conhecer a outra pessoa também. Então, depois que se casam, começam a ter atritos, porque também, além dos problemas que ela tem, que ela levou com ela para o casamento, a outra pessoa também tem os seus problemas. E a maioria, Renato, hoje em dia, infelizmente, não está conseguindo resolver esses problemas. Nós mostramos aqui casais que superaram, mas essa não é a maioria ainda. Infelizmente. Infelizmente. E foi pensando nisso que a gente, quando lidamos com solteiros, você que é solteiro, você que namora, você que está noivo, você que tem aí até medo de casar, quando você vê tantos casamentos se desfazendo, nós, no intuito de prevenir o problema lá na frente, nós gastamos 2 anos do nosso trabalho criando um manual para os solteiros. O manual, ele se chama Namoro Blindado. É um investimento que você solteiro, você que namora, você que está noivo, prestes a se casar, deve fazer na sua inteligência amorosa para você não ficar cego aos sinais que talvez já estão presentes ou tampouco simplesmente jogar o problema lá para frente no casamento, pensando assim, não, depois que a gente casar, a gente resolve isso. Depois que a gente casar, isso muda. Não muda, não. Normalmente piora. Então, se você ainda não investiu nesta parte da sua vida, então está aí o manual para os solteiros, Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. E você pode encontrar esse manual, esse livro aqui em qualquer livraria ou acessar o site namoroblindado.com. Voltando ao assunto de hoje, nossos colegas, os professores Cíntia e Cucato, conversaram bastante com a Renata e com o Otávio sobre o porquê do casamento deles quase ter terminado. Porque, na verdade, um queria mandar no outro. Preste atenção. Mais uma vez nós estamos juntos e vamos conversar com o Otávio e com a Renata que estão aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje tudo bem, né? Hoje tudo bem. E nós vamos saber um pouquinho da história do casal desde o início até os problemas, as complicações. Conta pra gente primeiro a sua história, Renata. Como é que o seu pai agia com a sua mãe e a sua mãe agia com o seu pai? Então, aí que tá. A minha mãe, ela tá. gostava de falar um pouquinho, às vezes, né, ficava um pouquinho brava. E meu pai sempre muito manso. Meu pai, ele nunca gostou de briga, de discussão. Então, ele ficava quietinho. Bom dia, filha. Já tá de pé? Cadê sua mãe? Tô aqui, o café tá pronto. Oi, meu amor. Bom dia. Pão tá quentinho. É? Cida, eu encontrei o pessoal lá na padaria e a gente marcou um futebolzinho no clube amanhã. Futebol? Xiii, meu filho, teu time vai ficar desfalcado. Amanhã a gente vai visitar meu primo, lembra? Ué, primeiro eu vou bater uma bolinha, depois a gente vai pro hospital. Claro que não. Você sabe do apreço que eu tenho por ele? Eu quero ficar um bom tempo. E outra, eu combinei com a minha tia que a gente ia passar a pegar ela na casa dela amanhã e levá-la com a gente. Como eu não sei dirigir, você vai comigo, claro. Já sei. A gente vai visitar o seu primo hoje, assim amanhã eu fico livre. Pedro, chega de conversa. Eu já falei, se você tivesse me consultado, você não estaria passando por isso. Você toma seu café, depois você pega o seu telefone, liga para os seus amigos e fala que amanhã você não vai. Simples assim. Ô, Renata, vem tomar café? Eu via ali e eu pensava, né, poxa, meu pai é tão bonzinho, fica quietinho. A minha mãe às vezes fala, ele não acha ruim. Isso eu achava muito legal, eu gostava muito. Então, era um ponto positivo que eu via no meu pai. Que com eles dava certo. Sim, e eles se dão, até hoje se dão super bem, não tem... Minha mãe agora é bem mais tranquila, não fica mais, às vezes, falando, assim, então é bem tranquilo, eles se dão sempre muito bem mesmo. E você, Otávio, como é que era o cenário dentro da sua casa? Bem diferente da Renata, né? Acabou a sessão de cinema, Otávio. Sai que eu quero ver meu jornal. Sai.
Mal chegou da rua e já vai se afundar aí no sofá com essa garrafa? Belo exemplo pro seu filho, hein? Isso é um problema meu. Eu não sou homem de ficar dando satisfação pra mulher nenhuma. Vai, sai daqui, Vera. Vai. Vai lavar sua roupa. Sai daqui. Você pensa que você tem escrava, né? Lava, passa, cozinha. Olha o tanto de coisa que tem aqui pra consertar nessa casa e você aí, enchendo a cara assistindo televisão. Você não se enxerga mesmo, né? Eu te dou muito mais do que você merece. Se você não estiver satisfeita, a porta da rua é serventia da casa. Cuidado com as palavras, viu, João? Cuidado, seu grosso. A maneira como ele via para resolver o problema era partindo para a explosão, para a agressão verbal, para o nervosismo. Para o nervosismo, sempre era dessa forma. Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos, ele já conhecia meu irmão, então não estudaram junto na mesma sala, mas na mesma época. E aí aquela amizade, né? Não de ficar em casa, eu nunca vi ele em casa, mas ele levava o meu irmão, dava uma carona. Diz ele, né, para me encontrar. Eu nem sabia disso. Tinha um propósito, né? Propósito. E como é que foi esse processo, né? Você sabia que ele tinha interesse por você, que ele gostava? Esse processo foi meio assim. Na verdade, a gente estava numa balada, a gente se encontrou numa balada. Eu estava, na verdade, esperando um outro rapaz e ele estava com um amigo, que era até um amigo em comum nosso. Eu até nem sabia que era um amigo em comum. E aí, esse rapaz acabou não indo. E aí esse amigo nosso acabou apresentando a gente ficou conversando ali na balada, mas eu não queria, porque eu falava, imagina, eu vou ficar perdendo tempo aqui, eu não quero nada com ele. Mas tudo bem, a gente conversou, aí fomos, aí quando foi no domingo, ele me chamou pra gente conversar na MSN, aí ficamos conversando, e aí ele começou, né, com aquela ladainha de todo mundo, aí eu achava assim, é só mais um, eu não vou cair nessa. Eu tava tão desacreditada que eu falei, eu não acredito. Mas por quê que você tava tão desacreditada, assim? Eu tive 3 namorados que não deram certo, e tantos outros que eu conhecia não me levavam a sério. Então eu pensei, eu acho que é mais um. Mas fiquei conversando com ele, aí quando foi no domingo, ele, vamos marcar de a gente sair amanhã? Eu falei, nossa, segunda-feira. Tudo bem, vamos. A gente foi ao shopping, aí a gente tomou um lanche, mas eu resistindo ao máximo. Eu queria, assim, tipo, se eu pudesse ter distância, de não querer ficar mesmo. Já estava imaginando uma nova decepção. Exatamente, eu não estava mais decidida. Eu falei, eu não quero, eu vou terminar a faculdade, era o último semestre. Eu vou me dedicar à faculdade e não quero mais saber de namorado agora. Depois, lá na frente, eu resolvo o que eu vou fazer. Porque eu sempre quis casar, então o meu sonho era casar. Então, o primeiro namorado de 16 anos, eu já queria casar. Então, eu fiquei frustrada, né? E esse sonho de casar ficou para depois, Foi bem ficando. depois, né? E tem uma coisa, a pessoa se prepara para a carreira, faz a faculdade, estuda. Ela sabe que o sucesso profissional, o sucesso na carreira dela, não foi sorte. Ela se preparou para aquilo, ela estudou, ela batalhou, ela investiu. Mas quando se trata da vida sentimental, as pessoas insistem ainda em esperar na sorte, ao invés de se preparar e investir. Não, na hora certa, um príncipe encantado vai aparecer, ou uma rainha, uma princesa vai aparecer, mas não é assim. Vida sentimental também é investimento. Também é você se preparar, porque muitas vezes a pessoa até conhece aquele que vai ser o homem da vida dela, aquela que vai ser a mulher da vida dele, mas não está preparado. Não se preparou, então não consegue tornar aquele sonho realidade. Exatamente. E sem essa preparação, como é que foi? Começou a namorar, porque foi deixando, né? E aí chegou o momento de vocês namorarem. Isso, na verdade, foi uma semana. Passou uma semana, ele sempre me ligando, tudo atrás. E aí, quando foi no sábado, ele fez um jantar. Mas ele falou que era o aniversário do amigo dele da faculdade. E eu acreditei. Nossa, que lindo! Cadê os amigos e os convidados? Não tem amigos nem convidados. Só eu e você. Como assim, Otávio? É o meu jeito de provar as minhas melhores intenções com você. E agora? Quer namorar comigo?
Aí a gente começou a namorar. Mas não foi fácil, ele foi muito perseverante. E você percebia isso, Otávio? Essa resistência dela de ir, não ir, né? Mas em algum momento você percebia? Eu achava que estava tudo muito bem. Achei que ela estava conquistando, né? Deu certo, né? Deu certo. E aí, como que foi? Então, aí começamos a namorar. E aí, no começo, no namoro, nossa, foi super tranquilo. A gente tinha um relacionamento assim, a gente não discutia, ele era muito cavalheiro, abria a porta do carro, puxava a cadeira, todo mês ele me dava presente. Então era aquela coisa assim que eu falei, aí eu comecei a ver, falei, nossa, é um homem diferente, ele deu alguma coisa diferente. E sempre, né, querendo me conquistar, eu falei, poxa, eu vou dar um voto de confiança. E aí eu comecei a entrar mesmo no relacionamento. Vocês namoraram quanto tempo? Nossa, 1 ano e... Acho que 1 ano e meio, né? Acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos. As suas expectativas com respeito ao Otávio seria igual ao seu pai e à sua mãe. Exatamente. Sua mãe falava, seu pai calava. Posso dizer assim. Esperando alguém assim também. Exatamente. Eu vou falar, ele vai ficar quietinho. Ele vai falar, não, tudo bem, né? Mas na verdade... E durante o namoro, teve algum momento assim que teve algum conflito, alguma situação entre vocês? Assim, eu vou ser muito franca, eu era uma pessoa muito difícil, hoje eu posso ver isso. Eu falo como que ele aguentou bastante, mesmo no namoro, porque tudo tinha que ser do meu jeito. Então a gente não brigava porque a gente, né, eu quero do meu jeito, acho que ele até ficava bravo dentro dele, mas ele não demonstrava isso. E aí a gente ia embora, cada um para sua casa, pronto. Então se ele explodia na casa dele, ele não era comigo, nem por telefone, nada. Então não tinha aquele problema. No namoro a gente não tinha, mas eu era muito difícil, porque eu queria, aonde você tá? Por exemplo, eu vou te buscar às 7 horas. Se desse 7h01, eu já começava a ligar. Por que você não chegou ainda? E tal coisa. E começava. E então, ele foi muito paciente. Eu cobrava muito, mesmo no namoro. Eu era muito ciumenta. Se a gente está andando aqui, passou uma moça bonita, e ele olhasse, o que você está olhando? Ele nem tinha olhado. O que você está olhando? Então, era bem assim. Então, eu era meio descontrolada, mas eu não percebia isso. E ele nunca me falou. Então, para mim, era uma coisa, era normal. Você percebia isso nela, mas nunca falou nada por quê? Durante o namoro, é porque eu estava conquistando, né? Eu tinha medo de falar e perder. Acho que era por esse motivo, né? Você imaginava que no casamento isso fosse mudar? Quando eu me casar, quando nós casarmos, ela vai sossegar, vai confiar em mim, não vai agir dessa forma? Porque como eu tive o exemplo dos meus pais, por ter muitas brigas e discussões e tudo mais, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia qual era o meu foco. Então, eu vou implantar aquilo que eu acho que eu posso implantar, que eu sei que vai dar certo, porque se eles estão agindo de uma forma e está errado, então eu vou agir de outra forma e vai dar certo. Então, eu achava isso, eu achava que ia dar certo o jeito que eu ia implantar, mas eu não sabia o outro lado dela, né, da Renata, como ela ia se portar no casamento. Né? Vocês namoraram, noivaram e casaram em 1 ano e meio? Não, de namoro foi mais ou menos 1 ano e meio. Aí ficamos 1 ano noivo. E aí que mas mesmo no noivado, não tinha problema. Nós brigamos uma vez no noivado. Eu falei, você não me aparece aqui. Fazia uns 20 dias pra gente casar. Você não vem aqui porque eu não quero te ver. Tudo porque eu queria ir ao shopping em São Paulo e ele não queria. Então, assim, brigas, né? A minha vontade. Aí ele não fez, aquele dia ele não fez. Mas até o noivado, muito tranquilo, a gente não tinha problema nenhum. E depois que se casaram? Como é que foi a fase de adaptação de vocês? Como é que foi conviver com a Renata, conviver com o Otávio, uma vez que agora não ia cada um para sua casa, né? Exatamente. Aí a capa caiu, né? A capa caiu e aí todo mundo se revelou, né? Eu falava A, eu falava B, aí tinha essas discussões, a gente não conseguia se encaixar, né? Se entender no casamento, a gente não conseguia se entender. Por que isso acontecia? Qual era a sua ideia de esposa? Qual era a sua ideia de um casamento? Como eu queria, né, um marido que eu pudesse falar e ele ficasse quieto. Aí quando eu comecei a ver que ele não era assim, aí eu falei, meu Deus, e agora? Por que eu casei? Eu pensei isso. Porque aí ele queria uma coisa, eu queria outra, e aí a gente não se entendia mais, a gente não se encaixava. E aí a gente discutia, e ele falava mais alto, e eu também queria falar mais alto. A gente nunca se agrediu fisicamente, mas verbalmente... Eu exagero se eu falo que você se tornou uma mulher mandona? Não exagera. Era bem assim. Faz isso.
Aí ele fazia. Só que chegou uma hora que ele começou a cansar, né? Eu imagino, até eu ia falar, poxa, peraí, faz tal coisa. E não tinha aquela coisa, faz pra mim, por favor. Não, era, faz lá. É porque às vezes a pessoa tem aquela ideia assim, não, é meu marido, então eu tenho que fazer, ele tem que fazer pra mim. Exatamente. É minha esposa, não, ele tem que fazer pra mim. É como se fosse uma obrigação mesmo, né? Que o marido ou a esposa tem obrigação de fazer aquilo, porque é meu companheiro, então ele tem que aceitar aquilo, né? E aí que entra o problema, porque um não quer, o outro também não quer. Porque não é um mandar no outro, né? Tem essa ideia, né? A esposa mandona, ou então o marido quer mandar. Não tem que ninguém mandar em ninguém, é uma parceria. Eu não mando na Cíntia, mando? Não. Ela não manda em mim. O que manda no nosso casamento são os nossos objetivos, são os nossos objetivos em comum, é algo que está superior ao indivíduo, né? Para que, de fato, o casamento dê certo. Não pode um querer mandar no outro, cada um respeite seu espaço, os dois juntos, unidos, porque senão vocês viveram isso, né? Enquanto você quis mandar, impor, por um tempo ele ficou quieto, daqui a pouco o Otávio explodiu, não é isso? Porque fui aguentando já há um tempo, né? E aí depois no casamento já estava mais próximo, então a cobrança era muito maior. Né? Por um tempo você se calou, né? No namoro, no noivado, no início do casamento, mas depois você começou a agir como seu pai agia, né? Exatamente. Que era a maneira que você via eles tentando resolver o problema, foi o que você, justamente o que você não queria, foi o que você levou para o seu casamento. Com certeza, porque eu comecei a ver, então hoje eu entendo porque meu pai não conseguia, né, se acalmar diante de uma situação dessa. Então, o circo estava armado, né? Você vê, a pessoa, ela acaba se tornando mandona no casamento, seja o homem, seja a mulher, pode ser por várias razões, né? No caso da Renata, ela teve o modelo da mãe. Ela achava, bom, minha mãe trata meu pai assim, os dois sempre viveram bem, meu pai sempre foi, né, quietinho, sempre sim senhora, meu marido vai ser do mesmo jeito. Só que o marido dela não era e não é o pai dela, porque o temperamento é muito diferente, né? E nem todo mundo aguenta. Você está em um relacionamento, está num casamento em que só um decide tudo. Então, às vezes, você sabe que é o pior, Renata? É que às vezes essa pessoa, esse aluno, essa aluna que está nos assistindo, é mandona e não sabe. É verdade, às vezes a pessoa tem o hábito de fazer isso. Eu imagino que a Renata não achava que ela estava mandando no marido. Ela achava simplesmente que ela estava sendo uma mulher forte, uma mulher que fez sempre como a mãe tinha feito. O que ela achava era sempre mais certo do que o que ele achava. Né? Para dar uma ideia a você, nós decidimos fazer aí algumas encenações para dar exemplos a você como isso pode acontecer no relacionamento. Olha só. Que dia, hein? Oi, Vou te contar. Tudo bem? Vai lá pegar um chinelo pra mim, pelo menos. Dia ruim hoje? Então, você não vai... Esse chinelo, Renato, isso aqui é uma sandália. Usa esse daí mesmo, usa esse daí mesmo. Que coisa, então, não a gente não vai no nosso cinema, nosso jantar hoje, não tinha combinado? Combinado o quê, Renato? Tô cansada. Eu trabalho o dia todo. Sim, eu também trabalho o dia todo, Por que você não vai e compra uma pizza pra gente comer? Pelo menos isso, né? Não dá pra ficar saindo, tô cansada. Ok. Sim, senhora. Pizza de quê? Você não sabe, até hoje você não sabe o mesmo de sempre, tá bom. Já tô voltando. Olha a forma que você fala comigo, hein? Vem logo, vai começar, vai rápido. Que? Não trouxe garfo, não? Comer com a mão? Esqueci. Pô, o que há? Toma. Eu vou beber o quê? Pô, rápido, vai começar. Cara, dá pra ligar um pouquinho o ar-condicionado? Tá calor aqui, tá abafado. Liga lá, por favor. Tá esperando o quê?
Você sabe, Renato? Você sabe que eu acho que tem gente que pensa que isso é uma relação. É normal, né? Isso é um dia a dia típico, um dia de paz. Isso que é relacionamento. As pessoas pensam, e não é não, gente. Não tem ideia, né? E o pior, Cristiane, é que essa situação está ficando cada vez mais comum. Os pais agem assim, os filhos agem da mesma maneira, os netos, os bisnetos vão continuar e por aí vai. Olha o efeito desse tipo de pensamento no casamento da Renata e do Otávio. Acompanhem. Qual foi, então, a pior briga de vocês? Foi logo no começo. Foi no começo do casamento? Nossa, acho que 2 semanas depois, 2, 3 semanas. Mas por quê? O que levou? Vou ser muito franca, eu não lembro o motivo, você lembra? Eu não lembro, mas foi coisa assim, pequena, porque a gente nem lembra. Então, foi alguma discussão que eu queria, né? Tal coisa, ele deve ter falado não. Então eu vou sair de casa. Mas foi, acho que umas 2 ou 3 semanas que a gente casou. E era um sábado, à noite. E eu não medi perigo, não medi nada. Falei, não, eu vou. Peguei minha bolsa, não arrumei bala, não arrumei nada, né? Só pra dar Na verdade, era só pra dar um susto. Vamos ver se ele vai vir atrás. Aí passou uns minutos, aí passou uns 10 minutos, 15 minutos, aí ele veio. Isso aí foi mesmo. E você já sentiu mais ainda o poder, então, fica na minha mão. Quem manda sou eu. Mas era assim, eu pensava assim, ele faz tudo que eu quero, então eu mando. Ficou tão insustentável as brigas e discussões, porque dava vontade, chegava a um certo ponto que dava vontade de avançar em cima dela e falar assim, pô, acorda, né? Pô, presta atenção no que eu tô te falando. Desse jeito como tá levando as coisas não vai dar certo. Vamos prestar atenção. E parece que entrava no ouvido e saía no outro. Aí qual foi a minha atitude? Foi falar com a mãe dela. Falei assim, me ajuda a conversar com a Renata para ver se ela entra na cabeça dela, porque ela não me ouve. Então, fala a senhora para ver se ela te ouve. E aí, resolveu? Resolveu nada. Até pelo fato também que você tinha essa imagem. Vamos dizer assim, você tinha essa imagem dentro de casa. E era o que você, como você falou, era algo que você procurava nele. Exatamente. Né? Então, minha mãe não vai, como se fosse assim, não, minha mãe não vai ajudar porque o que eu estou fazendo é certo. Eu estou fazendo o que realmente eu vi, o que eu aprendi mais a situação aqui. O que ela fazia, eu estou até curioso, qual foi o conselho que a sua mãe te deu? Então, quando a Renata e o Otávio brigavam, ela me procurava, ela comentava comigo. Eu dizia para ela que ela tinha que ter paciência, que o casamento é uma adaptação das pessoas. Todo mundo passa por uma adaptação, só que hoje muitos levam à frente, toleram, então tentam mudar, né? Que a pessoa tem que tentar mudar para poder levar o casamento à frente, que se você for brigar por tudo, todos os momentos, você não vive. Eu sei que às vezes nós mulheres somos intransigentes. Muitas vezes, como às vezes a gente é impertinente, tem que ser do jeito que a gente acha, que a gente quer, mas as coisas não funcionam bem assim. Então eu dizia para a Renata que ela tinha que ter paciência, que se não tiver paciência é um casamento desfeito, não vai para frente. Na verdade, a minha mãe, ela ficava muito em cima do muro, porque ela sabia como que eu era, e ela também queria ajudar ele. Ela sabia que ele também tinha razão em certo ponto. Então, minha mãe, ela não falava muito, ela não se metia, ela chamava minha atenção. Poxa, não faz assim, seja mais carinhosa, seja mais isso, aquilo. Muda, né, a sua atitude, mas imagina que eu ia ouvir. Eu fico imaginando o desespero do Otávio a chegar ao ponto de pedir ajuda para a sogra, né? Acabou de se casar, pelo amor de Deus, fale com a Renata, porque não está mais dando, né? E você, Renata, como esposa? Como é que você cuidava do Otávio? Como é que era o seu comportamento dentro de casa? Eu falo ou ele fala por mim? Não, fala você primeiro, depois a visão dele, né? Não, eu sempre fiz tudo. Ele não pode reclamar porque eu fazia tudo em casa. Eu chegava do trabalho, aí eu ia fazer janta, lavava roupa, eu me dividia. E ele sentado no sofá e eu fazendo tudo. Ele jogando videogame e eu tendo que aceitar eu ali, né? Que trânsito chato. Não, terrível. Nossa. Tô com uma fome. Eu tô morta, só de saber que tem um monte de coisa ainda pra fazer. Ô, Otávio, dá uma olhadinha aqui no arroz que eu vou colocar a roupa na máquina, tá? Agora não, espera aí, eu tô passando de fase aqui. Ai, será que é um arroz? Otávio, dá uma olhada no arroz que eu tô colocando a roupa na máquina. Segura aí, só um minutinho.
cagou, estourou. Será que você não pode fazer nada pra me ajudar? Renata, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço um instante de lazer dentro da minha casa. Eu também trabalho fora. Mas aí eu chego, faço sua comidinha, passo sua roupa, arrumo a bagunça que você faz. Você quer saber? Eu cansei dessa vida. E teve alguma situação também financeira que vocês passaram? No começo, a gente não tinha problema financeiro, então ele me dava também tudo, o que eu quisesse. Eu quero comprar um sapato, um exemplo, custa R$1.000. Ele ia lá e ele comprava aquele sapato para mim. Então ele fazia tudo, porque a gente tinha uma condição legal. Só que chegou uma época que aí a gente começou a passar por uns problemas. Daí ficou pior, porque aí eu começava a cobrar dele, por exemplo, contas básicas, água, luz, o condomínio. Hoje eu entendo isso, que é complicado, ele trabalha por conta. Então, às vezes, o cliente não pagava, mas eu não queria saber. E tem aquela coisa, né? Tem homem que pensa o seguinte, eu coloco o dinheiro em casa, eu pago as contas, estou fazendo a minha parte. Em contrapartida, tem mulheres que pensam o seguinte, eu lavo a roupa, eu passo a roupa, eu faço a comida, estou fazendo a minha parte. Mas não é isso casamento. Casamento é parceria, é um entender as necessidades do outro. Não é procurar o que está certo, ou melhor, quem está certo na história, mas o que está errado. Que é isso que os casais não fazem. A ideia que se aplica no casamento não é o amor inteligente, que de fato faz com que haja felicidade, mas o amor emocional. E você achava certo, Otávio, no seu papel, assim, você achava isso certo, de ver toda a situação, você lá sentadinho? Não, o que você achava? Eu tava fazendo... Pô, já tive um dia estressante, né? Aquela coisa de chegar em casa e ter aquele relaxar, né? E ela dá conta mesmo da coisa, deixa ela tomar conta. A gente vê muito a questão da individualidade, né? Cada um dentro de casa, não, olha, eu tô cansada, trabalhei muito hoje, eu também estou muito cansada, trabalhei hoje, eu quero o meu momento, né? Mas às vezes a gente tem que entender que tem que haver a compreensão também. Né? Claro que tem momentos que um vai estar cansado, outro quer um momento para ficar quietinho, para sentar, sabe? Somente o homem entra dentro da caixinha, né? Quer ficar ali, quer ficar ali quietinho. A mulher, em momento, ela tem que respeitar, porque quando há essa compreensão e não há essa individualidade, não, ele tem que me entender, ele tem que me ouvir, ele tem que vir me ajudar. Em contrapartida, o homem, não, ela tem que fazer a parte dela, porque eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz a minha parte, então ela dá conta do trabalho, né? E eles não percebem, a maioria das pessoas não percebem como isso desgasta a relação. Porque vai passando o tempo e ela ia se magoando com a situação de vê-lo jogando videogame, sabe, na dele enquanto ela estava fazendo os afazeres. E ele também se magoava, se ressentia, porque toda vez ela vinha daquela mesma maneira. Vocês viveram isso durante quanto tempo? Quantos anos? Uns 6 anos, não foi mais ou menos? 6 anos. A gente tentava conversar, mas ela pelo lado orgulhoso e mimado. E eu pelo lado que não sabia falar, conversar. Então, acho que misturava tudo isso, a gente conversava, né? Passava um momento, passavam 2 dias, estava lá brigando de novo, discutindo. Se senta para tentar descobrir o que está de errado, para colocar o que está certo, que deveria estar certo, e acaba brigando para decidir quem é o errado e quem é o certo, né? Fica achando o errado no outro, né? Era bem assim. Agora, a situação piorou quando o oficial de justiça bateu na porta de vocês. O que aconteceu? Pode falar. O oficial de justiça foi em casa e, por uma situação que aconteceu lá na empresa, ela entrou em desespero, né? Mas oficial de justiça, isso nunca aconteceu na minha casa, né? O que está acontecendo? Eu falei assim, eu tive problemas na empresa e tal, e acarretou essa questão do oficial de justiça vir na nossa porta. Mas isso é uma vergonha para mim. Mas eu falei assim, mas o que eu posso fazer? Oi. O quê? Oficial de justiça? Como assim, seu Arlindo? Você deixou ele entrar sem ser anunciado? Tá, mas ele sabe que eu tô em casa? Tá bom, tchau. O que esse oficial de justiça quer, meu Deus? O que o Otávio aprontou dessa vez? Já sei. Eu vou fingir que eu não tô em casa. O Otávio que se vire. Que humilhação.
Bem na véspera do meu aniversário, você me dá esse presente, Otávio. Um oficial de justiça na minha porta. Aquilo foi o fim do mundo. Só que eu não entendi que era um momento que ele estava passando, era um problema. Para mim já era oficial de justiça, nossa, vai levar tudo, o que vai acontecer? Eu entrei em desespero mesmo, total. Quer dizer, nesse momento que o marido precisa do apoio da esposa, não pôde contar com você. Exatamente, não mesmo. E foi aí que surgiu a palavra separação? Vê, Renato, que quando a pessoa pensa que é ela que manda em casa, ela não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Ela não pensa na necessidade da outra pessoa, porque o marido dela, o Otávio, estava passando ali por uma situação difícil. Era o momento dela ter chegado e falado para ele, olha, o que está acontecendo? Vamos sair dessa, você não falou nada para mim, vamos nos unir contra o problema. No momento ali, ela simplesmente terminou de enterrar, né, o marido que já estava numa situação ruim por causa do problema financeiro. Você que passa por uma situação assim, de mandar, você acha que é mandando que você vai conseguir as coisas, ou você lida com um cônjuge assim, que vive mandando em você. Preste bastante atenção, porque agora nós vamos dar para vocês uma ferramenta que pode ser muito útil para você saber lidar, né? Fazer aquilo que você não aceita mais no relacionamento, ou que o seu cônjuge está forçando sobre você, como colocar para o seu cônjuge que não é assim que você quer conduzir o seu relacionamento, conduzir o casamento. Tem que haver uma parceria ao invés de patrão e empregado no casamento, né? Então preste atenção na ferramenta de hoje. Pratique a firmeza respeitosa. O que isso quer dizer? Às vezes você tem que realmente falar, olha, isso aqui eu não aceito. Isso aqui, eu não vou aceitar essa forma de falar comigo, o que você foi na minha frente e não falou nada. Você tem que falar a respeito daquela situação, mas às vezes a forma que você fala é gritando, é brigando, e aí você se torna mandão ou mandona. Então, você sendo firme de uma forma respeitosa, é você falar, olha, aquela forma que você falou comigo, eu não gosto. Por exemplo, a ferramenta tem duas partes, né? Firmeza e respeitosa. Não há nada errado com ser firme. Você tem que ser firme na vida em várias coisas. O problema é quando você é firme de forma desrespeitosa. Ou seja, você anula, você ignora, você pisa, humilha a outra pessoa. Então, por exemplo, a Renata, naquela situação, ela poderia ter sido firme com o Otávio de dizer para ele, Otávio, eu não sou mulher que quer ter um marido que vai permitir que um oficial de justiça chegue em casa para tirar os nossos bens. Nós vamos ter de resolver isso, mas de forma respeitosa e não humilhante, não colocá-lo para baixo, não dizer, agora eu não quero mais esse casamento, né? Então, a pessoa tem que saber unir as duas coisas. As pessoas muitas vezes erram pensando que para elas deixarem bem claro o que elas não gostam no relacionamento, elas têm que gritar, elas têm que mandar, elas têm que falar alto, elas têm que maltratar de uma certa forma, para dar medo e a pessoa, então tá bom, então ela ficou muito chateada, eu vou parar, né? Só que isso desgasta qualquer relacionamento, não só de marido e mulher, mas até de pai e filho. Ninguém aguenta um relacionamento assim, onde mesmo que o que você está pedindo, o que você está falando é certo, mas a forma que você fala com a pessoa, o jeito que você fala aquilo, acaba com a sua razão. Porque a pessoa agora está olhando a forma que você está falando com ela. A forma agressiva. Desrespeitosa, agressiva. Desrespeitosa, agressiva. Agora, o outro lado da moeda também é o contrário. Há pessoas que são respeitosas, mas são passivas. Não tem firmeza alguma. Elas aceitam tudo. Por medo de chatear, não é meu marido, não é minha esposa, não vou falar nada, não quer briga, então ela respeita. Respeito não é o problema com ela. O problema é que ela não é firme nas coisas que ela precisa ser. Que foi o erro do Otávio lá no namoro. No namoro e no noivado, ele foi bem passivo. Quer dizer, ele já via que a Renata é que mandava, que tudo tinha que ser do jeito dela, mas ele não queria perder o relacionamento, ele foi passivo. Mas veja que depois do casamento ele não aguentou.
E tem uma hora que a pessoa não aguenta. Muitas vezes, Renata, essas pessoas passivas são aquelas que, do nada, vão embora de casa. Não aguentam mais. Depois elas tomam uma atitude firme, mas geralmente quando já é tarde. Então guarde essa ferramenta com você, praticar a firmeza de forma respeitosa, para colocar limites, para determinar que vocês têm que resolver certas coisas, mas sem humilhar, sem pisar, sem agredir a outra pessoa, tá bom? Agora, o Otávio e a Renata estavam a ponto de se separar. Vamos ver o que eles fizeram para mudar o rumo do casamento, que depois de 6 anos já estava insuportável. Otávio veio de uma família com pais que brigavam muito e um lar totalmente desestruturado. Tudo que ele mais queria era sair de casa, se casar e fazer uma história diferente. E para isso, não economizou nas tentativas de procurar a mulher ideal, até encontrar a Renata. Já ela teve pais amorosos, uma vida financeira boa, mas a mãe era bastante autoritária. Aos 17 anos, teve o primeiro namorado, em seguida o segundo, o terceiro e só decepções. Focada nos estudos, não queria saber de relacionamentos amorosos, só que foi vencida pela insistência do Otávio. Começaram a namorar, se casaram, mas a felicidade durou pouco e logo vieram as brigas. Ela se mostrava cada vez mais mandona e intolerante. Ele repetia o comportamento do pai, até que os problemas começaram a abalar também a vida financeira do casal. As pessoas facilmente colocam a culpa na falta de dinheiro, no desemprego, nas dívidas. Mas a realidade é que quando o casamento está bem, os problemas só unem o casal ainda mais. E como o casamento da Renata e do Otávio estava por um fio, bom, você vai ver o que aconteceu nessa última parte da conversa. Veja só. E foi aí que surgiu a palavra separação? Não, eu sempre pensava em separar desde o começo. Porque como a gente brigava muito, eu tinha aquela mentalidade assim, não deu certo, a gente separa. Né? Tantas pessoas separam, não tem problema. Então eu tinha isso. Então sempre a gente brigava, eu vou embora, eu vou voltar para casa da minha mãe, eu quero separar, eu não sei por que eu casei com você. E era bem assim, eram coisas que aconteciam, era uma rotina sempre, não era uma coisa esporádica. Nossa, uma vez só que eu falei isso, não. Então nesse momento para você pensou o seguinte, agora é o fim. Foi exatamente. Porque eu nunca esperei um oficial de justiça na minha porta. E para você, Otávio? Também foi o fim? Eu não encarava dessa forma. É lógico que a gente pensa no calor das emoções lá, discutindo, a gente vem um monte de coisa na nossa cabeça que às vezes pensa na separação. Mas nesse momento que aconteceu do oficial de justiça indo lá em casa, para mim, eu levei aquilo lá, dá para se resolver, a gente vai resolver. Agora, a questão do casamento não era motivo para separação. Dá para se conversar, né? Eu expliquei a situação, né? Falei para ela que não é uma coisa grave e tal. E eu tentei conversar com ela para ver se ela entendia a gravidade, por ela nunca ter passado isso. E aí a gente foi conversando, foi tentando resolver e falar para ela que o caminho não era a separação, né? Então quer dizer que você tentou conversar com ela, explicar, e eu acredito que depois dessa conversa mudou, melhorou, a mesma coisa? Mesma coisa. Não melhorava, né? só piorava a situação. Sempre empurrando com a barriga, sempre protelando, deixando para depois. Ficava um momento feliz, ia pro shopping, passeava, deixava ela contente, com sapato, com roupa. Ficava tudo muito bem, chegava em casa no domingo, chegava lá, era de novo a discussão, a briga, a falta de entendimento, né? E só piorando. E os problemas econômicos também continuaram? Também, aí a gente começou a passar por um momento difícil. Então aí começou a piorar. E aí, com aquela situação toda, a gente, levar o carro um dia antes do meu aniversário. Então, para mim, o dia do meu aniversário era tudo na minha vida. Era uma coisa que hoje eu vejo que é uma coisa que não é mais um dia. Mas não, imagina, olha, na véspera do meu aniversário eu nunca vou esquecer. Então, eu fiz aquilo ali
uma tempestade. Mas aquele dia que ele, né, que levaram o carro, que ele falou levar o carro, eu falei, eu não acredito. Isso é uma situação de muita vergonha. Então, a partir daquele dia, a gente teve um período que a gente passou um aperto muito grande. E você, Otávio, você aguentava tudo isso, calado, nesse ponto? Não pensava em você ir embora? Como é que era a sua reação diante disso? Eu não queria ir embora porque eu gostava dela. Não tinha intenção de sair de casa, deixar ela, nunca passou isso pela minha cabeça. Passava nos momentos difíceis, né? Como eu falei, no calor da situação, acontecia de eu querer sair de casa. Mas eu gostava, eu tentava, de alguma forma, buscar informação, buscar algum jeito para poder ajudar, mas nada disso entrava na cabeça dela. Você vê que tem que ter o equilíbrio dentro do casamento, a importância de ter o equilíbrio. Porque, por exemplo, você tinha a questão da independência, né, de ser independente dele. Eu, no início do meu casamento, era totalmente dependente dele. Aqui era o contrário, eu dependia muito dele. Tudo que eu iria fazer ou que eu precisasse, eu sempre ia nele, eu sempre dependia dele. Então, eu aprendi que há momentos que a gente tem a nossa independência também. Mas é onde é o equilíbrio. Quando eu descobri que ele me ensinou isso também, eu descobri que tem situações que eu que tenho que resolver, que eu que tenho que fazer, então eu descobri o equilíbrio disso. Eu não me tornei assim, então tá bom, então eu não preciso mais dele. Eu descobri que eu não preciso mais do meu marido. Não, pelo contrário, eu descobri esse equilíbrio. Né, onde muitas pessoas levam isso ao extremo, né? Ou eu dependo muito, ou também não dependo nada, né? Exatamente. A ideia de parceria passava longe, né, na relação de vocês. Não havia essa parceria, né? Um completar o outro, um entender o outro, um ajudar, um apoiar o outro. Não, cada um por si. Cada um por si, sempre eu jogando as coisas na cara dele. Mas o carro tá no meu nome. Então, era assim, mas tal coisa fui eu que fiz, fui eu que comprei. Então, não tinha aquela coisa de, poxa, a gente é um casal, então a gente tem que se unir para fazer, né, tudo junto, mas na questão de não fazer tudo junto, de ir no shopping junto, não. Eu tinha essa ideia, ele vai no shopping comigo junto, poxa, ele é um marido legal, porque tem esposa que vai sozinha, ele me acompanha. Mas não era isso que faltava. Faltava a verdadeira essência ali da gente conseguir fazer as coisas junto, de sentar e conversar. Olha, o carro, por exemplo, o carro está com busca e apreensão. O que a gente pode fazer? Não, no calor da emoção ali, né, vamos levando. Venceu uma, venceu duas. Poxa, eu ia tentar dar um jeito, paga daqui, paga dali, mas às vezes não tinha isso. Muitas das vezes não tinha. Então faltava isso. E qual foi o momento que vocês decidiram mudar essa situação? Quando foi esse momento? Recebemos um convite para participar da palestra. Foi aí que resistimos muito. Até pelo fato de pensar que não precisava, né? Não precisa. Eu percebia no semblante dos dois uma tristeza. Não precisou muitas palavras, eles começaram a chorar, os dois, copiosamente. Eu percebi que não era só ali, supostamente ali, de forma artificial, o problema financeiro no qual eles alegavam. E indicou a palestra. Indicou. Tinha assim, até fatos, assim, às vezes você está conversando com esse palestrante, ele falava, mas vem participar, olha o que está acontecendo. Às vezes ele acabava, assim, a gente deixava alguns vestígios para ele, pensava, isso aí precisa de vocês virem na terapia, no amor, participar da palestra, para vocês poderem resolver isso. E demorou 6 anos. O problema se estendeu por 6 anos. 6 anos. Teve essa separação, insultos, até que, enfim, chegaram juntos na palestra. Chegamos juntos. Porque eu pensava, todo mundo fala da crise dos 7 anos, eu pensava, então é verdade. Tá chegando lá. Uma crise prematura. Imagina quando chegasse aos 7 anos, né? Mas desde o começo vocês tinham problema. Desde o começo. Você pensou que a crise era de 7 anos, 7 anos de crise. É verdade, eu pensava, são 7 anos, né? Então eu vou ter 7 anos que eu vou ter que passar por isso. Ai, que absurdo. E foi levando, e assim, uma situação realmente, como que a pessoa vai suportando isso, né? Como que ela vai suportando, porque não é bom. Não é verdade? Porque com certeza, por mais que vocês discutiam ali, depois, cada um por si, mas doía. Né? Não é uma coisa assim, não, daqui a pouco passa. Mas com certeza, quando cada um estava ali no seu canto, ou na hora de dormir, vinha na consciência.
Ele falou assim, não, isso não é normal, algo que doía, que machucava, né? E outra coisa, eu lembro de um casal que nós entrevistamos também, que eles falaram o seguinte, a única certeza que nós tínhamos é que amávamos um ao outro. Então, quando há o amor, há a dor também por ver a pessoa sofrer, por fazer a pessoa sofrer. Existia essa dor em vocês? Sim. Eu, apesar de eu fazer tudo, eu me colocar na posição de vítima, eu queria, né, chamar a atenção dele, mas eu sempre amei ele. Então, isso é o que ele falou. Ele gostava de mim, por isso que ele continuou. Então, eu tinha aquele carinho por ele. Então, não, vamos tentar que, né, uma hora eu tenho certeza que vai resolver. Até que vocês decidiram fazer, né? Vieram até as palestras. Não, o mais interessante é que nós assistíamos no sábado, todo sábado, meio-dia, o programa. E aí, aconteceu alguma coisa, uma situação, tá vendo? É pra você. Ficar apontando. Entendeu? E eu ficava, né, ao invés de pensar, poxa, vou pegar o exemplo da pessoa, não vou fazer assim. Nossa, eu achava demais, eles falavam tudo, mas depois eu apontava, tá vendo? Você faz isso, você faz aquilo. Então, Nunca era pra você, né? Não era pra mim, era um orgulho muito grande, eu era muito cega mesmo. Quando vocês chegaram na palestra, individualmente eu queria saber, o que mudou em você primeiro? Eu aprendi que eu tinha que mudar. Não adiantava eu querer mudar ele. Eu tinha essa visão de querer mudar as pessoas, não. Eu tinha que ver as pessoas diferentes. Então, eu tinha que mudar. O meu orgulho tinha que ser quebrado, tinha que ser, porque senão eu não ia conseguir conviver, não só no casamento, mas ao redor com outras pessoas. No dia, até na palestra, deram vários exemplos e eram todos para mim. Você que faz isso, você que faz aquilo. Aí eu comecei a pensar, nossa, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, aquilo começou a entrar dentro de mim e eu comecei a ver a mudança que tinha que ter dentro de mim. Porque senão ele nunca ia poder falar assim, poxa, ela mudou, então eu também quero mudar. Então eu aprendi isso, que eu tinha que mudar. E é difícil, né, você se deparar com a sua verdade, né? Que ali na palestra você teve que ser confrontada com quem realmente era a Renata. Olha o que eu estou fazendo, olha a maneira como eu estou agindo. É difícil isso, né? Foi difícil. E você, Otávio, o que você percebeu quando chegou à palestra? Quando chegou a palestra, eu tinha que mudar o meu interior, eu tinha que mudar de dentro para fora. Eu tinha que largar o nervosismo, ser uma pessoa mais... tentar entender ela, né? As necessidades dela da casa, como ajudar. Então eu acabei largando o videogame, acabei largando aquilo que atrapalhava, né? E acabei ajudando. Então a gente começou a criar uma engrenagem onde a gente começou a se ajudar. E nessa ajuda a gente começou a fortalecer o nosso casamento. E através das palestras nos ajudou a colocar tudo isso em prática, né? Então hoje a gente se entende, a gente se dá muito bem. Hoje a gente tem paz na nossa casa. Você descobriu o que é um casamento de verdade, né? Exatamente. Agora é verdade. Agora a gente vive mesmo um casamento mesmo junto. Fazemos tudo junto, conversamos, hoje não tem problema. Tudo junto, inclusive vocês trabalham juntos? Trabalhamos juntos. Quem diria, né? Quem diria, quem não conseguia conviver junto, hoje já trabalha junto, né? Exatamente, às vezes ele fica fora o dia todo, eu sinto aquela falta, tá faltando alguma coisa, antes não. Vai, eu vou sair, vai mesmo e não precisa voltar mais, sabe assim, volta tarde. Hoje não, hoje eu sinto falta. Então é um companheiro, assim, hoje é maravilhoso mesmo o nosso casamento. Você aprendeu hoje que não é chefe, né? Nem dele, nem do trabalho, é uma parceria, né? Parceria, exatamente. Cada um tem o seu papel, né? Não um querer subordinar o outro. Isso. Agora uma pergunta, Renata. Você como mulher, que você conheceu os dois lados da moeda, vamos dizer assim, né? Você teve o seu lado mandona e hoje você descobriu esse equilíbrio, né? Você descobriu aonde está essa diferença, né? Então, os dois lados da moeda, como mulher, como é que se diz da Renata de hoje, a diferença da Renata de hoje e de antigamente? O que mudou dentro de você, os seus pensamentos? Como que isso mudou em você? Hoje eu consigo ser uma pessoa centrada, uma pessoa calma, eu consigo escutar o que ele tem para me falar, eu consigo entender o que ele quer me passar. Hoje eu vejo numa fase assim muito elevada.
Foi muito, eles se melhoraram bastante os dois. Eles estão assim umas conquistas assim diariamente, estão sempre juntos. A gente vê que o Otávio ele é bastante assim, ele gosta muito da Renata, muito solicitado sim, muito atencioso com ela. E hoje eles vivem bem. Eles brigaram muito, mas hoje eles estão, não vou dizer que são santos, mas hoje estão numa paz. Você se sente diminuída? Não. Por isso, de alguma forma? De maneira alguma, não. Eu acho que a gente tem que reconhecer, tem que ter humildade de, poxa, errei. Eu acho que isso foi uma das principais palavras-chave que eu tive que ter, o orgulho, quebrar o orgulho e a humildade. Muito obrigada, Renata, Otávio, pela participação de vocês, pela história, porque eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estão em casa. Ah, com certeza, mas ainda não acabou. Nós voltamos agora no estúdio com o Renato e a Cris, que vão dar uma dica especial para todos vocês. Obrigado, Cucato e Cíntia. Parabéns aí a Renata e o Otávio, né, que recuperaram o casamento, salvaram o casamento. Ficamos muito felizes por eles também, né? Mas agora a gente gostaria, Cristiane, de falar com essas pessoas que estão vivendo uma crise semelhante, talvez. Eles viveram 7 anos de crise. Ela chegou a pensar que a crise dos 7 anos durava 7 anos. Era terrível. Você vê, Renato, que as pessoas, algumas pessoas assistem assim a história de casais que superaram problemas no casamento e pensam assim, tá vendo? É só a gente aguentar, né? Um dia o problema resolve. Veja que eles tiveram que fazer alguma coisa, porque durou 7 anos, 6 anos, porque eles não fizeram nada nesses 6 anos. Eles tentavam fazer do jeitinho deles, brigando, discutindo, anulando um outro, tentando fazer a vontade de si mesmo. Quer dizer, não deu certo. E você talvez está aí nessa situação. Você fica tentando resolver o problema do seu jeitinho e esperando que talvez a sorte venha bater na porta. Né? Teve que haver uma intervenção no casamento deles e por isso mudou de rumo. Agora eu quero falar com você, preste bastante atenção. Você que está vivendo uma crise no seu casamento, entenda, assim como eles fizeram algo pelo casamento, vindo para as nossas palestras semanais, se você está passando por uma situação difícil, uma crise no seu casamento, talvez você já até tenha marcado o divórcio, estão até separados, ou dentro da casa, mas separados. Para tudo. Quem sabe esta não seja a sua última chance de salvar o seu casamento. Eu quero convidar você para estar com a gente na palestra para casais e solteiros nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, ajudando você a recuperar o seu casamento. Quer o seu cônjuge queira vir com você ou não, nós garantimos que se você vier, ouvir e colocar em prática, assim como a Renata e o Otávio conseguiram restaurar o casamento, você vai conseguir restaurar o seu. E se não restaurar, nós vamos parar de falar do amor inteligente e vamos começar a falar do divórcio e da solidão como melhor opção para a vida, para a sua vida, né, Cristiane? Essa é a garantia que nós damos. É isso aí, nós estaremos às 10 horas e às 8 horas da noite no Templo de Salomão e a Cíntia Cucato às 3 horas da tarde. Agora, se você está fora de São Paulo e não pode vir aqui, você pode participar aí perto de você, é só acessar esse site, terapiadoamor.tv. Busque o endereço mais próximo onde você pode assistir às nossas palestras aí na sua cidade, ok? É a sua oportunidade, lembrando que a palestra é gratuita, você não vai pagar nada, você só precisa vir com a mente aberta, pronto para ouvir e colocar em prática. E mais uma coisinha, tem que chegar cedo. Isso. Né? Porque as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos a palestra, tá bom? A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.
It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.